comentar um pouco sobre a filosofia contemporânea ou as filosofias pós-modernas, né? Para entender a filosofia contemporânea e as filosofias pós-modernas, seria interessante primeiro entender a filosofia moderna, né? E o que é a filosofia moderna, né? No tempo, na história, a gente pode relacionar a filosofia moderna do século XVI, mais ou menos, até o século XVIII, né? Na Europa. E mais ou menos da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, né? Qual que é o contexto deles, né? É aquela volta de valorização do homem, né, do ser humano como centro do universo, o antropocentrismo, né, o renascimento cultural, o retorno à sabedoria clássica dos gregos, a reforma protestante, que é o protesto contra diversas questões da doutrina católica, que eram fortes na Idade Média, né, surgimento da imprensa, quer dizer, a criação de um veículo de comunicação coletivo, né, desenvolvimento do comércio, ampliação das relações comerciais, das relações entre as pessoas também em outros lugares, em outras regiões, né? E as grandes navegações, o encontro da América, né? Do Novo Mundo, chamado, né? E também fortes produções artísticas, né? Tendo como referência as artes greco-romanas, né? A filosofia moderna ela é caracterizada, de um modo geral, vários dos seus caminhos, de suas correntes, elas buscavam um saber racional, valorizar o saber racional, racionalidade, né? A busca pela ordem, pelo controle, pela previsão, é daí que surge o desenvolvimento lá da ideia de ciência de Descartes, né? A ciência, a metodologia cartesiana, né? Que tem a ver com medir, quantificar, mensurar, objetivar, né? Então tinha a criação de um método científico muito rigoroso, né? O dualismo mente-corpo de Descartes também ficou forte, né? Que a mente é separada do corpo, né? A mente governa o corpo, né? A busca de valores absolutos e gerais, as propostas totalizantes de uma corrente filosófica ser explicar tudo, né? Os seres humanos, o mundo e tal, né? Explicação mecânica e matemática do universo e das pessoas, quer dizer, acreditava-se que pela matemática a gente ia entender tudo, assim, né, que tudo eram organismos mecânicos, né, tudo corresponde às leis, né, da física, né, e o surgimento do sujeito do conhecimento, né, que é o sujeito penso logo existo, né, do Descartes. Nessa época tinham várias correntes filosóficas que ficaram fortes, como o idealismo, que priorizava o ser pensante, o racionalismo, que acreditava que a razão era o princípio de todo conhecimento, o empirismo, que acreditava, diferente do racionalismo, acreditava que o conhecimento se originava da experiência, não pela razão, que o homem era uma folha em branco que ia experimentando o mundo e adquirindo conhecimento e se construindo, né? O iluminismo, que era o uso da razão para buscar a liberdade, a felicidade, e o liberalismo, que começa a desenvolver também no período moderno, que é a defesa da liberdade individual e econômica, né? Então é interessante perceber essas características do modernismo, porque a filosofia pós-moderna ela vem justamente a criticar essas características, né? Então vem, a partir do século XIX, mais ou menos, da Revolução Francesa até os dias de hoje, um período na filosofia que é chamado de filosofia contemporânea, onde dentro da filosofia contemporânea é chamado também um outro período de filosofia pós-moderna. Alguns historiadores adotam esses dois termos, alguns adotam só filosofia contemporânea, mas é interessante o pós-moderno como uma coisa que é depois do moderno, que não é mais o moderno, né? E o que é o contexto dessa filosofia contemporânea ou pós-moderna, né? É diferente do contexto da filosofia moderna. Então, é a Revolução Francesa, que traz os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Industrial, que começa a surgir o trabalho assalariado, o uso de máquinas, aquela coisa, fábricas e tudo, né? As independências nas Américas, os países americanos deixando de ser colônia, né? O desenvolvimento do capitalismo bem intenso aí nesse período até hoje ainda, né? A liberdade do comércio, a exploração do trabalho humano, né? As inovações tecnológicas, locomotiva elétrica, motor a gasolina, avião, telefone, computador, bilhões de coisas aí. O romantismo, que era um movimento cultural, artístico e filosófico que valorizava a subjetividade. Aí é um período que a subjetividade começa a entrar em cena e a psicologia começa a se desenvolver mais fortemente também por conta disso, né? As guerras mundiais, a Primeira e Segunda Guerra que assolaram o mundo, várias tragédias, né, muito fortes, né,
que foram as guerras, que não eram tragédias naturais, mas tragédias humanas, né? Aí colocando o homem como responsável pelo futuro da própria humanidade, né? As ideologias político-econômicas, como o nazismo, o fascismo, o socialismo, né? Os conflitos ideológicos entre as tendências de direita, de esquerda, né? A filosofia e a arte, elas questionam o projeto de modernidade. Aquela coisa de o homem racional, que tudo vem da razão, já não é mais valorizado. Fala, olha, o homem não é tão racional assim, a razão não é tão libertadora assim. Por quê? Porque acontecem guerras, porque o capitalismo explora o mundo, porque o mundo vai ficando cada vez um lugar mais difícil de se viver, né? Todo esse desenvolvimento do moderno de controlar, prever, essa proposta, esse projeto moderno de mundo, no período da filosofia moderna, ele é colocado em xeque na filosofia contemporânea, né? E temos também a revolução na informática, desenvolvimento de ciências da informação, que possibilita hoje eu estar gravando um vídeo e você estar assistindo num outro momento, em locais diferentes e épocas diferentes, né? Então a filosofia contemporânea, ela tem como características que não há mais valores absolutos. Não tem essa ideia de que isso aqui é certo e para todo mundo é certo. Não, é relativo. Para um pode ser certo, para outro pode não ser. A pluralidade cultural e respeito às diferenças. Existem sim diversas culturas e vamos respeitar essas diferenças entre elas e não buscar uma hegemonia, né, uma cultura só, né? A valorização da experiência pessoal, né? Rejeitar a concepção única de verdade, ou seja, isso é verdade e todo o resto não é, que isso aí era o projeto moderno. Já a filosofia contemporânea e pós-moderna fala não, não há só uma verdade ou uma só compreensão da realidade, né? Não aceita o uso do poder por meio da razão, quer dizer, a razão não pode ser usada como poder para se aproveitar, para se apropriar de pessoas e instituições e coisas, né? A liberdade do indivíduo, a descrença da ciência, de que a ciência vai resolver os problemas da humanidade, porque a gente se vê em problemas, né? Então existem vários filósofos contemporâneos que falam, cara, a ciência fez o que para tudo isso? Ela melhorou a qualidade de vida? Ela coloca em questão isso. Será que melhorou sim? Melhorou para alguns, melhorou para todos? Como estamos hoje enquanto seres humanos? Estamos melhores que ontem? Né? Como fazer essa comparação? Fica uma pergunta aí, né? Valorização da liberdade do indivíduo também é uma característica da filosofia contemporânea. A percepção de que não há como confiar mais na razão, a compreensão que o progresso levou à desumanização e à burocratização das relações entre as pessoas. Então nisso vem também o questionamento sobre o uso das tecnologias. Será que essas tecnologias, essas redes sociais estão aproximando a gente ou estão distanciando mais as pessoas, né? E há também aí o desenvolvimento bem intenso no período contemporâneo, da filosofia contemporânea, o desenvolvimento de ciências sociais e humanas, né? E também o entendimento da crise da subjetividade, ou seja, o homem se percebe subjetivo com o romantismo, mas percebe que a sua subjetividade entra em crise, né? Entra em problemas, ela sofre, ela se perturba com a relação com o mundo, na relação com o mundo, né? Então aí a gente pode citar como correntes filosóficas do período contemporâneo, da filosofia contemporânea ou pós-moderna, podemos dizer o positivismo, que ainda é uma filosofia que tem bases na filosofia moderna, que busca o conhecimento científico como única forma de verdade, quer dizer, ele não está dentro de um perfil do ideal contemporâneo, mas sim tentando ainda sustentar esse tradicionalismo moderno, né? O marxismo, que é um método socioeconômico de propor outras relações entre as pessoas econômicas, né, entre as pessoas sem classes, né? O existencialismo entra aí como uma defesa da liberdade de existir e da valorização das singularidades. A fenomenologia como um método de conhecimento por meio da análise dos fenômenos, né? A filosofia analítica, que é a análise da linguagem, do sentido das palavras e das expressões. O pragmatismo, que é a avaliação dos fenômenos apenas por seus aspectos utilitários, que é uma filosofia bem estadunidense, né, que é bem focada só na prática, né? O estruturalismo, que entende a realidade que se faz por meio de um sistema elementar, que são várias estruturas, né? É preciso conhecer essas estruturas para entender a realidade. A escola de Frankfurt, que é uma teoria crítica sobre a sociedade, com influência de Karl Marx. A concepção de micropoderes, de Foucault, por exemplo, que é a análise dos poderes pequenos que acontecem nas relações e nas instituições, nas relações entre as pessoas, como as pessoas aderem ou
questionam esses poderes, né? O desconstrucionismo do Derrida, que questiona as verdades, né, do pensamento ocidental, que é muito influenciado pela filosofia do martelo de Nietzsche, né? Então a gente pode ver que dentro das filosofias contemporâneas existe realmente uma nova visão, que não é a mesma visão da filosofia moderna, e entende que o existencialismo ele faz parte desse grupo aí de filosofias contemporâneas, podemos dizer, que ele está realmente questionando essa validade do racionalismo, essa validade da ciência, que ele está se focando no ser humano, está se focando nas dificuldades reais do ser humano, olhando o mundo como ele está hoje, como nos relacionamos com ele, né? Então é interessante compreender essa diferença, porque o existencialismo ele não tem como intuito ser uma filosofia moderna, mas ele está realmente, é uma das primeiras, inaugura praticamente as filosofias contemporâneas. Ele está realmente rompendo com esse projeto moderno de chegar a uma verdade, de ser totalizante, igual para todos. Ele está valorizando a singularidade, está buscando as diferentes compreensões, as diferentes interpretações de mundo, né? Então ele está mais caracterizado como uma filosofia contemporânea.